Boa tarde, pessoal, quem está presencial, quem está online. Então, vou começar a apresentação. Eu sou o Janael Pinheiro, doutor em Ciência da Computação, especialização em Inteligência Computacional e estou atualmente como engenheiro de software no CESA, um centro de inovação privado com sede em Recife, em atuação em vários estados do Brasil e no exterior. Essa é a agenda da apresentação. Desculpa, estou testando, tá? Começando pelo contexto, alguns conceitos gerais para a gente estar todo mundo na mesma página sobre o que vai ser visto aqui, desafios, oportunidades e, por fim, a conclusão. O título é, como já foi dito, Comunicação Assíncrona com RabbitMQ, boas práticas, desafios e oportunidades. Começando por, acho que o título, desculpa, o contexto é meio que geral da trilha como um todo, né? Você tem a separação de grandes serviços em microserviços, seja fragmentação de monolitos, ou já cria um serviço a partir do zero, pensando nele em serviços menores, mais especializados. A comunicação assíncrona, em que o teu microserviço ele manda uma requisição, mas não espera uma resposta. Pode ser que ele nunca receba a resposta, e mesmo que ele receba, não tem um compromisso. Por exemplo, você manda uma requisição e espera já receber. E nesse sentido, você precisa de um broker de mensagens, que é o sistema que vai pegar suas mensagens e distribuí-las entre os outros microserviços. E um dos mais utilizados, se não for o mais, é o RabbitMQ, que a gente vai ver nessa apresentação. Alguns conceitos gerais, de forma a gente tem um produtor e o consumidor. O produtor envia as suas mensagens, os seus dados para o broker, para o RabbitMQ. O consumidor recebe essas mensagens. O RabbitMQ ele tem um conceito de exchange, que os colegas aqui da trilha já mencionaram antes, que essencialmente é um mecanismo que o RabbitMQ usa para distribuir as mensagens entre os microserviços. Temos alguns tipos, os mais conhecidos provavelmente é o Fanout e a Direct. O Fanout, a gente pode fazer uma analogia com um grupo do WhatsApp. Quando você manda uma mensagem para o grupo, todo mundo que está ali recebe a mesma mensagem. Nesse caso, uma Exchange Fanout, quando ele recebe uma mensagem, ela distribui em todas as filas que estão associadas àquela Exchange específica. A Direct é direcionada, como o nome sugere. Você manda uma mensagem, ela vai para uma fila específica. Isso com base na Routing Key, que é basicamente um string, que você diz, ao associar uma fila para a Exchange, você diz qual é a Routing Key. Na hora de publicar, o produtor, desculpa, às vezes se eu falar publisher é a mesma coisa que produtor, mas desculpa. O produtor envia a mensagem associada àquela routing key e o RabbitMQ faz o resto da mágica. Tem também a topic e a header, que são mais específicas em outros contextos. A fila é onde efetivamente ficam as mensagens e nada mais é do que uma estrutura de fila, realmente. O consumidor recebe essas mensagens e aí implementa a sua lógica. Tanto para o produtor, para o produtor e o consumidor, existem uns conceitos de conexão. Efetivamente, você estabelece uma conexão com o broker. E canal, no caso, é um barramento de dados que você cria dentro de uma conexão. Estabelecer uma conexão, você pode criar vários barramentos e segmentar os dados dentro daqueles canais. E aqui, começando os desafios, a estrutura da apresentação é o seguinte: eu vou trazer um desafio, uma oportunidade de corrigir uma solução, boa prática e exemplos de código para a gente ver algumas demonstrações. O código completo está disponível em um repositório no GitHub, que eu vou disponibilizar ao final da apresentação, e quem quiser pode pegar. Os exemplos aqui estão bem simplificados. Começando pela perda de conexão, que tanto afeta o consumidor quanto o produtor. O que acontece? Tem um microserviço, está lá, abriu a conexão, está enviando dados, está recebendo. Em algum momento vai cair aquela conexão, né? Seja falha de rede, falha no broker, enfim, vai dar um problema. Não é questão de si, é quando. E é interessante que o teu microserviço tem a capacidade de reconhecer que a conexão caiu e recriá-la automaticamente, para que você efetivamente não precise de um sistema externo, com Kubernetes e etc., ter que ficar reiniciando o microserviço. Aqui eu trago um exemplo em Python, que eu estou usando a lógica de retry. Essencialmente, o que você vai fazer é tentar publicar ou tentar consumir. Se pegar uma exceção, se captar uma exceção, especificamente essa aqui, desculpa, que o broker fechou a conexão, você tenta novamente. Quer dizer, você abre a conexão novamente e tenta publicar ou consumir, seja o que for.
Veja, a biblioteca do Python, ela tem uma opção nativa para você ter essa reconexão em que é possível criar um callback que vai ser chamado sempre que a conexão cair. O problema é que é muito verborrágico. Você quer um callback para a conexão e vai criar uns 6 callbacks diferentes para outras coisas. Então, para a demonstração é mais simples. De repente, para o seu contexto, pode ser mais interessante usar a opção nativa. Aqui a gente tem um exemplo em Go. Mesma coisa, vai abrir uma conexão, ele vai chamar um método específico, notify close, vai receber um canal. Para quem não conhece, o canal Go é com um barramento de dados. E aí você fica consumindo desse barramento. Basicamente um for consumindo. Quando essa mensagem chegar no barramento, significa que a tua conexão caiu e aí você implementa a lógica de reconexão. No caso do Go, pode fazer o seguinte, na hora de publicar, você checa se alguma mensagem naquele barramento específico, se tiver a sua conexão caiu, então reconecta. Isso do lado do produtor. No consumidor, você pode executar a lógica de reconexão em paralelo, uma thread, mais especificamente esqueci o conceito, mas enfim, deu para entender. Executa em paralelo. Enquanto você está consumindo, se a conexão cair, aquela thread que está ali em separado, ela vai identificar a desconexão e vai restabelecer a normalidade. Aí trago aqui um exemplo em Java, especificamente usando o Spring. E a maravilha que já está implementado. A reconexão no Spring MQP, que é um projeto específico, já está implementado. Então, você não precisa fazer nada. Tanto que eu nem tenho código para mostrar. É só utilizar. Seguindo, nós temos alguns desafios específicos na parte do produtor. A começar pela falta de confiabilidade. O que acontece? Por padrão, você chama o método que publica a mensagem e é isso. Você não sabe se o broker sequer recebeu. Você não vai saber se algum consumidor recebeu. Em alguns casos, isso é um desafio. Você precisa, pelo menos, saber que o broker, o REPM, recebeu aquela mensagem. Em outros cenários, tudo bem, não tem problema. Se perdeu, está tudo certo. Mas se for necessário essa garantia, o que você pode fazer é habilitar a confirmação de recebimento. O broker vai receber a tua mensagem e vai mandar uma resposta sinalizando, eu recebi. Ele não vai garantir que vai conseguir entregar para algum microserviço. O broker só diz, eu recebi. Se eu vou conseguir entregar, isso já é outra coisa. Mas já é algo, né? Com Python, você pode fazer, cria a conexão, cria um canal. No canal, você chama o método confirm delivery para habilitar a confirmação naquele canal. Caso a tua confirmação não seja recebida, será lançada uma exceção desse tipo aqui. Você pode simplesmente colocar a tua publicação em um bloco try e tentar captar essa exceção. Caso ela ocorra, implementa a lógica de lidar com essa situação. Por exemplo, você pode tentar enviar novamente, armazenar para enviar posteriormente, enfim, isso aí depende. Em Go, mesma coisa, criou uma conexão, criou um canal, chamou um método confirm, cria um barramento, um Go channel, e fica escutando nesse barramento. Sempre que chegar uma mensagem do barramento, você tem uma confirmação do broker. No Java, estabeleceu a conexão, e aí você pode setar o publish confirm type. Tem diferentes tipos, eu usei o mais simples, que é simple, no caso. Depois você seta o publisher returns, para que aquele canal tenha o retorno no broker. Por fim, depois você instancia o template, o REPT template, que vai ser efetivamente usado para mandar os dados, e define e seta, no caso, seu método de callback, que vai ser executado sempre que uma mensagem chegar. Seguindo, a gente tem a perda de dados no broker. Por padrão, os dados são armazenados na memória RAM. Então, já viu, né? Se tiver um problema, reiniciar, bug, os dados perdeu. Esse problema pode ser por falhas, pode ter desligamento, seja o que for. De repente, você precisa que esses dados não sejam perdidos, mesmo que, sei lá, o teu cluster exploda. Você precisa preservá-los. Bom, nesse caso vai ser perdido, mas, enfim. Você pode fazer, existem vários recursos. Filas duráveis. Se a tua fila for durável, ela vai sobreviver mesmo que o broker reinicie, desligue. No momento que o broker voltar, a fila é recriada com as mensagens. A fila precisa ser não exclusiva.
Se ela for exclusiva, na hora que a conexão cair, ou houver uma desconexão intencional ou acidental, a tua fila é descartada automaticamente. E com isso as mensagens vão junto com ela. Então é interessante que ela seja não exclusiva. E seja não auto-delete. Nesse caso é o que acontece. Se a fila for auto-delete, ela será descartada quando ninguém estiver consumindo dela. Você não tem mais nenhum microserviço consumindo, ela é descartada. Então é interessante definir como não auto-delete. Por fim, as mensagens precisam ser persistentes na hora de publicá-las. Seguindo, a gente tem aqui a declaração da Exchange no Python. Chama o método declareExchange, passando os argumentos. Durable como true e auto-delete false. Para a fila, durable true, auto-delete false, exclusive false. Na hora de publicar, você precisa passar as propriedades. Basta instanciar a basic properties dizendo que a mensagem vai ser persistente. E publica a mensagem junto com essas propriedades. Com isso, o RabbitMQ vai saber que aquela mensagem ela deve ser preservada mesmo que ocorra um reinício. E isso é feito armazenando os dados no disco. Em Go vai ser bem parecido. Também declara exchange, declara a fila, e na hora de publicar, você passa que a mensagem é persistente. Em seguida, a gente tem Java. Aqui eu estou instanciando uma fanout, mas poderia ser qualquer outro tipo. Também estou dizendo que é durável, não auto-delete. Na hora de instanciar a fila, mesma coisa. Passando as propriedades que nós queremos. E o Spring MQP, ele já tem, por padrão, a publicação de mensagens de forma persistente. Então, você não precisa se preocupar com isso. Agora, nós vamos ver a parte do consumidor. Problemas e soluções podem acontecer no consumidor. Começando pela confirmação automática. O RabbitMQ ele vai entregar a mensagem para o seu consumidor, seu microserviço, e vai esperar uma confirmação, dizendo que o teu microserviço recebeu aquela mensagem específica. Algumas bibliotecas ativam a confirmação automática. O que acontece? O consumidor recebe e já devolve uma sinalização dizendo que recebeu a mensagem. E o broker descarta essa mensagem quando recebeu a confirmação. O problema é o seguinte, o teu consumidor já sinalizou que ele recebeu, o broker descartou. Só que na hora de processar pode dar um erro. E agora? O broker não tem mais aquela mensagem e o consumidor não conseguiu processá-la. Então, o ideal é você ter uma confirmação manual. O que você faz? Seu microserviço recebe a mensagem, processa. Se for bem sucedido, ele sinaliza ao broker que pode descartar a mensagem porque está tudo certo. Se tiver algum problema, ele manda uma mensagem dizendo, olha, não consegui processar, faça alguma coisa. E essa coisa pode ser o broker pegar a mensagem e enviá-la para o final da fila, porque existe uma expectativa de que aquela mensagem possa ser processada com sucesso no futuro, ou não envia para o final da fila, descarta, não tem problema. E a gente vai ver ainda nessa apresentação como lidar com esse segundo cenário. Descartou da fila, e agora? Em Python, a gente vai ter um callback, que é chamado sempre que a mensagem é recebida pelo consumidor, e aí você pode implementar a lógica. Aqui dificilmente vai acontecer uma exceção, porque é só um print, mas digamos que você tem lá um try com sua lógica de processamento. Se der uma falha, der um erro por algum motivo qualquer, você pode mandar um basic NAC, que é um not acknowledgement, dizendo para o RabbitMQ que não conseguiu processar com sucesso aquela mensagem. Você manda o código, é basicamente um número inteiro que identifica a mensagem, que vai ser a delivery tag, para que o RabbitMQ saiba a quem se refere aquela sinalização. O multiple, você pode, para dizer que, olha, se for true, você pode mandar uma mesma notificação para várias mensagens. Nesse caso, eu estou notificando uma única mensagem. E eu estou mandando o RabbitMQ pegar essa mensagem e mandar para o final da fila com o require true. Se não teve falha, seu processamento foi perfeito, você pode chamar um basic ACK, em que, basicamente, você está dizendo para o RabbitMQ, pode descartar a mensagem porque eu já consegui processar com sucesso. Na hora de iniciar o processo de consumo, aqui no Basic Consume, você precisa setar a AutoEC como false, para que possa fazer a confirmação manual.
Em Go vai ser bem parecido. Você criou uma conexão, etc. e tal, começa a consumir, passa que o auto-echo é falso e fica consumindo do canal que foi criado. Tenta processar. Não conseguiu, ter algum erro, passa o NEC com um múltiplo e rekill, que deu o mesmo significado que a gente já viu para Python. Se foi bem sucedido, manda o EC para o RapidMQ. E Java instancia o listener container, seta o modo de acknowledgement, eu estou passando aqui que é manual, e na hora de consumir as mensagens, você tem alguma lógica de processamento. Aqui, para ter algum momento em que vai falhar, eu coloquei que mensagens que são múltiplos de 10 nos seus identificadores vão ter um NEC, dizendo para o broker reenfileirar essa mensagem, e vai ser bem semelhante ao que a gente viu até aqui. Manda um basic NEC, número da mensagem, múltiplo e rekill. Deu tudo certo, não teve processamento, não teve problema, manda um EC. Em seguida, nós temos a sobrecarga dos consumidores. Isso é bem problemático. Os consumidores eles mantêm um buffer interno com as mensagens que são recebidas do RapidMQ. Se você não setar o tamanho do buffer, o Rapid vai entregar tudo o que ele conseguir. E o Rapid é bem performático. Então, digamos que ele tem 1 milhão de mensagens na fila. Ele vai entregar 1 milhão de mensagens. A memória do teu microserviço, do teu container, pode acabar. Não importa para o Rapid, ele vai entregar. Pode acontecer também. O teu microserviço fica sobrecarregado. Tem tanta coisa para processar e não consegue. E ainda tem uma situação que é o seguinte. Quando o Rapid entrega a mensagem, ele vai aguardar uma confirmação por um certo período de tempo. Por padrão é 30 minutos. Isso é configurável. Se depois desse tempo, se ele só receber a confirmação depois desse tempo, vai lançar um erro de timeout. E o que acontece? De repente, o teu microserviço recebeu tanta mensagem que ele passa mais do que 30 minutos, nesse exemplo, para processar uma mensagem específica. Quando ele confirmar o recebimento daquela mensagem, vai lançar um erro de timeout. Então, o ideal aqui é setar o tamanho do buffer, considerando a capacidade do teu microserviço. Teu microserviço processa 1 milhão de mensagens em tempo útil, perfeito, seta 1 milhão. No Python é bem simples, é só chamar o método BasicQoS, você passa o prefet count, que é o número de mensagens. Posteriormente, a gente vai ver quando é que o prefet count igual a 1 é interessante. E o prefet size, além da quantidade de mensagens, você pode dizer a quantidade de bytes que vai ser armazenado. Porque, de repente, só 10 mensagens. Cada mensagem com 1 GB. É difícil, mas pode acontecer. Acabou. Então, você tem um controle maior com o prefet size. Por fim, tem o Global QoS, que é essencialmente o que acontece. O teu consumidor, o produtor, ele pode ter várias conexões. Com o Global QoS Tool, essa configuração aqui ela é aplicada para o microserviço como um todo e todas as conexões. Se for false, ela só vale para aquela conexão específica. E é claro, essa configuração vai depender do teu contexto. No Go, bem parecido, baixa, chama o QoS, prefet count, prefet size e global QoS. O Java é bem semelhante também. No caso, eu só setei o prefet count, eu estou deixando o size e o QoS por padrão. Em seguida, a gente volta para a questão da falha no processamento. Então, o consumidor recebeu uma mensagem, tentou processar, sei lá, depende de uma aplicação externa. Tentou conectar, deu timeout, deu erro por algum motivo, problemas de rede, bugs, seja lá o que for. E aí, você vai mandar para o final da fila? Pode ser. Mas digamos que você mandou uma vez, não conseguiu. Voltou a mensagem, processou de novo, mandou novamente. Vai dar um loop infinito. Você vai ficar mandando ela voltando, mandando ela voltando. Em algum momento você vai ter que, ou a tua arquitetura vai ter problema, ou você precisa descartar essa mensagem, porque não tem mais o que fazer. Nesse caso, você pode descartar. E você não vai necessariamente perder aquela mensagem, aquela tarefa, etc. Se usar dead letter queues e dead letter exchanges, que são exatamente as mesmas queues e exchanges que a gente viu até agora, mas usadas especificamente para lidar com aquelas tarefas de mensagens que falharam. Então, o RapidMQ vai pegar a mensagem da fila principal, descarta de lá e manda para uma fila específica. E aí você pode ter um microserviço especializado em lidar com aquelas
daquelas tarefas, aquelas mensagens que falharam. Se ela vai armazenar em um banco temporário para tentar depois, enfim, tem alguma lógica. Mas, efetivamente, você não descarta completamente. Você tem alguém especialista em lidar com aqueles problemas. É bem simples de configurar, no caso, de declarar. Basicamente, você vai criar um mapeamento que tem essa chave específica, xDelereExchange, precisa ser ela, porque é o RapidMQ que define, e mapeia ela para um nome da exchange que você quer usar como delera. Essa exchange precisa existir, mas é só declarar como já foi feito com os outros. E na hora de declarar a fila, você passa esse mapeamento, porque aí o RapidMQ vai saber que quando descartar uma mensagem daquela fila específica, essa mensagem deve ser encaminhada para essa exchange, em que vai ter um microserviço processando aquelas mensagens. Na hora de chamar o BasicNet, ao invés do require como true, você seta como false. E aí o RapidMQ pega essa mensagem e descarta ela. Em Go vai ser um mapeamento também. E, novamente, na hora de declarar a fila, você passa esse mapeamento para o RapidMQ. Também chamou o NEC, require false. Com Spring MQP, mesma coisa, mapeamento, declara fila, BasicNet, require false. E aqui a gente chega em algumas boas práticas mais gerais, que não necessariamente tem código, porque vai depender muito de um contexto para outro. Primeiro, o teu microserviço tanto pode publicar quanto consumir. Ou pode ser um dos dois. Nesse caso, é interessante você ter uma conexão, pelo menos uma para publicação e outra para consumo. Por quê? Se tiver uma mesma conexão para as duas, você pode ter um problema aí que, sei lá, tenta publicar e o outro está tentando consumir. Você vai basicamente ter um deadlock. Desculpa, vai dar problema. E geralmente a conexão não é thread safe. Então é importante chegar com as linguagens, né, nas suas bibliotecas, se consegue, se é thread safe ou não. Aí, se não for, você lida com isso. Também, por exemplo, estabelecer um valor máximo para a tentativa de reconexão. Aquela questão lá, mandou para o final da fila, reprocessou, mandou de novo, reprocessou de novo. Sei lá, seta, digamos que 5, tentou 5 vezes, não conseguiu, descarta. É uma pena, mas aí usa DeleteExchange e Kill para lidar com aquela situação. É importante usar o MQPS, que é um AMQP sobre TLS para proteger os dados. A AMQP é o protocolo padrão de comunicação assíncrona usado pelo RapidMQ. Ele adota outros também, mas o MQP é mais popular. É interessante porque para você efetivamente ter aí o uso do TLS protegendo a comunicação. Também é interessante especificar um TTL, Time to Live, para as filas e para as mensagens. No caso das filas, você pode dizer por quanto tempo ela vai ficar ativa. Sabe? Eu só preciso dessa fila por 2 dias. Então, eu boto aqui um TTL de 48 horas, depois disso ela automaticamente é descartada. Sei lá, as mensagens também. Você pode definir um tempo máximo que aquela mensagem vai ficar na fila. E caso ocorra um timeout, essa mensagem vai para a dead letter também. Aí você pode ter de novo, você pode ter um microserviço especializado em lidar com aquelas mensagens que deram um timeout. Isso é interessante para liberar recursos do broker. Porque enquanto a mensagem está no broker, ela está na memória, ou no disco. Se no disco for para o disco, é ainda pior. Mas, enfim, você não deixa aquela mensagem lá indefinidamente. Evite abrir e fechar conexões muito frequentemente. Conexões, e no maioria dos casos, canais, eles são recursos, entre aspas, caros. Então é interessante você abrir uma conexão, deixar ela aberta por um longo período e ir usando. Por exemplo, vai publicar, você tem um produtor, abra uma conexão e fica só publicando. Não precisa abrir sempre que for enviar. E aqui a gente tem uma oportunidade bem interessante, que é a distribuição de trabalhos usando o RapidMQ e os conceitos que a gente viu até agora. Implementando um padrão chamado Computing Consumers, que no RapidMQ é chamado de Work Queues. Resumidamente, você tem workers, que são os consumidores, compartilhando a mesma fila. E o RapidMQ pega os trabalhos, as tarefas, as mensagens, etc., e distribui as mensagens entre esses workers.
Esse caso é o que eu comentei lá atrás, que poderia ser interessante usar o prefet 1. A gente já vai ver por quê. Aqui é uma ilustração bem simplista. Você tem um microserviço que vai publicar os dados no RabbitMQ como se fossem tarefas. Chegou um pedido no e-commerce. Esse microserviço pega esse pedido e publica em uma fila. Do outro lado, você pode ter várias instâncias de microserviços pegando esses pedidos e processando eles. Com isso, dá para fazer algo muito mais dinâmico. Então, olha, o volume de pedidos subiu, você aumenta o número de instâncias. Baixou, você diminui. E como está todo mundo escutando na mesma fila, o RabbitMQ automaticamente já distribui essas mensagens. Então, o que acontece? Digamos que o executor 1 vai receber uma mensagem, a próxima mensagem que chegar vai ser enviada para o 2. A seguinte vai para o 3. E assim sucessivamente. Nesse caso, pode acontecer o seguinte, digamos que o prefet dos teus consumidores é 10. O executor 1 recebeu 10 tarefas, manteve no buffer e está lá processando. Os outros executores ficaram ansiosos, enquanto o primeiro tem 10 tarefas sendo... Bom, tem uma sendo processada e 10 sendo no buffer. É nessa situação que pode ser interessante setar o prefet count como 1, porque cada consumidor e executor só vai processar uma tarefa por vez. Você evita a ociosidade nos seus microserviços. E aí pode ter, por exemplo, uma situação, digamos que um e-commerce. Aquele momento que a gente faz o pedido, né, e aí tem que ficar aguardando, quer dizer, a gente não aguarda, né, normalmente aparece uma tela dizendo que, olha, estamos processando seu pedido, futuramente a gente vai entrar em contato. Quando aquele pedido chega, ele pode ser enviado para uma fila. E aí o executor que estiver disponível começa a processar. Digamos que o primeiro passo seja a confirmação do pagamento, verificar se o pagamento se não ocorreu uma fraude, se a pessoa tem saldo, etc. Depois que passou por esse passo, ela pode ir para outra fila. E digamos que nessa outra fila você tenha vários consumidores também. Pode ter a emissão da nota fiscal, pode ter um e-mail, pode ter já mandar uma mensagem para solicitar o início da separação. Enfim, você consegue efetivamente distribuir a carga de trabalho que está em uma instância, está em uma máquina, em um container, entre várias instâncias distribuídas. Então, a comunicação assíncrona via RabbitMQ e a MQP, ela abre muitas oportunidades. Tipo, essa parte de distribuição de trabalhos dá para vocês aplicarem em vários contextos diferentes. E existem muitos desafios. O que a gente viu até aqui é só a ponta do iceberg. E os conceitos, eu espero que tenham conseguido passar a ideia que os conceitos eles se repetem entre linguagens. Chegou um momento que a gente estava mudando só um pouco, mudando só um método de uma linguagem para outra, o resto era tudo igual. Delaware Exchange mesmo, é só um mapeamento, declara a fila, manda um basic NEC, é tudo igual. Então, a minha sugestão é, se você está começando, se você precisa estudar RabbitMQ, MQP, essas coisas, foca nos conceitos. O que é uma fila, o que é um exchange, como consumir, como produzir, porque na hora que você está a mão no código, vai ser muito tranquilo. E se você já tem conhecimento nessa área e quer, por exemplo, eu já faço uma linguagem, eu já sei, já domino, eu preciso de ir para outra linguagem, também vai ser muito tranquilo. Porque chega em um ponto que são sintaxe. É bem simples. É isso, a gente tem mais alguns minutos, acho 4 ou 3 minutos para dúvida. Se alguém tiver uma pergunta, por favor, fique à vontade. Oi, boa tarde. Acho que é uma dúvida muito recorrente nessa coisa de processamento de streaming de dados e entre o RabbitMQ e o Kafka. Onde você vê assim, qual a grande vantagem entre o RabbitMQ e o Kafka no uso dele? Perfeito, excelente. Surge bastante isso. Particularmente, eu não conheço tanto do Kafka. O que eu sei é que ele pode ser usado mais para, de certa forma, digamos, como um banco de dados distribuído, pelo menos temporariamente. E também é muito forte na parte de streaming de dados, que é um pouco diferente, digamos assim. O RabbitMQ é quando você efetivamente tem que mandar as mensagens rapidamente, digamos assim, e temporariamente também. Você não mantém elas pelo menor tempo possível, digamos assim, lá no broker. O Kafka ele já é mais suscetível a você mantê-las por mais tempo.